Olá, boa tarde. 18h30 e eu estou aqui te esperando para mais uma live da Cato. Esperando o pessoal conectar. Boa tarde. Olá, pessoal chegando, se acomodando. Boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas. Muito bom ver vocês por aqui, os coraçõezinhos subindo. Olá. Muito bom. 18h30, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais uma live da Cato. Eu sou a Bianca Machado, gerente sênior aqui na Cato, e eu quero de cara agradecer o que você entrega pra gente hoje, que é o mais valioso, o seu tempo. Muito obrigada em nome da Cato. Aqui é um canal aberto para que a gente consiga interagir, comentar, aproveite todas as dicas que a gente vai trazer para você hoje. Vai ser uma live super especial. Muito bom, pessoal. Esperando o pessoal conectar, muito legal. Sala cheia. O tema de hoje é: o que o RH das empresas esperam de você? Você, candidata, candidato, o que será? Qual que é a visão dos recrutadores, das recrutadoras? Você vai ficar por dentro de tudo e vai descobrir muitos segredos daqui até o final da live. São 30 minutos de live, das 18h30 às 19h, e a gente vai contar tudo. Não sai daí. Vai ser muito bacana. Mas antes, a Cato se preocupa bastante em conseguir alcançar todas as pessoas com acessibilidade, então eu vou me autodescrever para quem está acompanhando a gente apenas com a audição. Bom, começando, eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos longos, castanhos, com luzes, eu uso óculos num modelo transparente, eu estou vestida com frio, um cachecol, uma blusa branca, um casaco rosa e atrás de mim tem uma parede azul bem clarinha. E bora lá, na sua companhia, que é a melhor que tem, a gente começa mais uma live da Cato. Eu vou incluir a nossa convidada super especial, Clariana. Clariana vai se apresentar e você não vai acreditar nos segredos que serão revelados. Olá, Clariana, boa noite, tudo Boa bem? noite, boa tarde, tudo jóia. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso. Clariana, é verdade que você vai abrir o jogo hoje, vai contar todos os segredos, tudo que está ali por trás da visão do recrutador, da recrutadora? Conta pra gente, vai mesmo? Olha, eu sou conhecida como a Headhunter sincera, então, se você me permitir, aqui é só na sinceridade. Hashtag sincerona, vamos lá. Seja muito bem-vinda, Clariana. Exatamente. Vou pedir para você se autodescrever e muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, então vamos lá, minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, o meu cabelo é castanho escuro, é liso, na altura do ombro. Meu olho também é castanho escuro, eu estou vestida com uma camisa branca, não estou com tanto frio igual você, porque acho que eu estou agitada aqui pela participação, então estou acalorada. E o meu fundo tem uma parte de um armário, uma parte da minha prateleira de trabalho, eu estou aqui no meu ambiente de home office na minha casa, então tem uma certa baguncinha, alguns livros, algumas fotos aqui no meu fundo. Esqueci alguma Boa. coisa aí da descrição? Estou com fone de Não, tá ouvido tudo aqui certo. A gente na já quer orelha, para a então parte mais interessante. Teremos aqui metade da nossa live focada no conteúdo. Tem alguma pergunta aqui para fazer para a Clariana. E a outra metade, 15 minutos, para responder o máximo de perguntas possível. Tem um balãozinho aqui e você manda a sua pergunta. Na parte inferior da tela tem um balãozinho. Acho que a Clariana, se fizer assim, você vai ver aqui, você está embaixo, uhum. com um ponto de interrogação. Manda sua pergunta por lá e a gente vai responder o máximo possível, tá bom? Aqui nos comentários eu não vou conseguir acompanhar todas, então não esquece, manda pra gente aqui no balãozinho. Bora lá. Primeira coisa, Clariana, eu gostaria muito de saber o seguinte.
É muito comum a gente falar sobre o candidato e as expectativas dele. Mas, Clariana, fala para mim, por favor, em linhas gerais, qual é a principal expectativa do recrutador? Ele recebe ali um currículo, o que ele está esperando? Olha, eu sempre costumo contar uma história que é assim. Se você pensar nos recrutadores, eles têm duas situações diante deles. Uma é uma vaga para ser preenchida. Essa é uma situação. Então, é um problema que ele tem para resolver ali. Ele quer muito resolver. Então, o recrutador, gente, ele quer fechar a vaga. Acredite em mim, ele quer. E a outra situação que o recrutador encontra é uma quantidade, às vezes maior, às vezes menor, de currículos para avaliar. Seja através de uma ferramenta de inteligência artificial, seja através depois que eu filtrei, eu vou fazer uma leitura. Então, o que eu preciso fazer? A primeira coisa que acontece no recrutador é olhar a vaga que ele tem para preencher e os currículos que ele tem disponíveis para avaliar. Os currículos, na verdade, representam as pessoas que estão se candidatando ou que são qualificadas para aquela vaga. Então, a primeira coisa que ele vai olhar é isso, é entender diante de cada currículo, de cada pessoa que está ali se candidatando, se aquela é a pessoa certa ou não para preencher aquela vaga. Esse é o começo da Boa. história, né? Começa assim, né? Começa Clariana, eu assim. tenho aqui algumas perguntas que eu tô achando bem interessante. A Nata do Leite fala o seguinte: como é que a gente se destaca em uma entrevista coletiva? É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. E falando, eu sempre gosto de dar a visão do recrutador. Né? Eu tenho o que eu faço bastante no meu canal. Aliás, eu não me apresentei, então depois dessa pergunta eu até conto um pouco da minha história. Mas eu tenho um canal que fala isso, e, e lá o que eu tento fazer, Bianca, é contar o que está passando na cabeça do recrutador, porque às vezes a pessoa acha que tem alguma coisa assim meio sobrenatural, ou mágica, ou uma pegadinha. Não, o recrutador é uma pessoa como qualquer uma, né? Como você, que tem o trabalho dele. O trabalho dele é resolver aquele problema de fechar aquela vaga que é o começo da nossa história. Então, para que serve uma entrevista coletiva? Voltando um pouco, um passo atrás da pergunta. Uma entrevista coletiva, às vezes, ela tem a função de poupar tempo da pessoa que está fazendo o recrutamento, porque eu tenho 10 pessoas para avaliar. Imagina que eu selecionei. Então, se você chegou numa entrevista coletiva, primeira coisa é parabéns, porque você já foi selecionado. Né? A primeira peneira você já passou para ter sido chamado para a entrevista. Então, a pessoa recebeu ali uma quantidade de candidaturas e selecionou algumas pessoas que ela acha que são as que têm a mais chance de ser a pessoa certa para fechar a vaga. Então, já andou uma parte do caminho. Aí eu cheguei na entrevista. O que eu tenho que fazer para me destacar nessa entrevista coletiva? O que é o recrutador ou o gestor, quem estiver lá avaliando, vai olhar? Ele está colocando todas as pessoas numa situação semelhante, que é, você normalmente vai precisar se apresentar, né? Falar seu nome, que é o que eu não fiz aqui, inclusive. Vai precisar falar o seu nome, o que você faz, as suas experiências e tal. E ele vai avaliar coisas, principalmente a forma como você se comunica. Então, o que é o básico, é o mais evidente de ser avaliado numa entrevista coletiva? A sua comunicação, né? O jeito que você fala, o uso correto do português, é o básico do básico do básico. A forma como você explica a sua história. Então, você não pode nem ser muito resumido, porque aí a pessoa não vai saber exatamente quem é você, ou você pode pular alguma coisa, mas você também não pode ser muito prolixo, porque senão você vai tomar tempo das outras pessoas. Então, se dentro da entrevista coletiva você tem um tempo lá, você tem 3 minutos para se apresentar, você recebeu um tempo. Isso está contando na avaliação, se você vai exceder o tempo ou se você vai usar muito menos. Então, assim, eu recebi 3 minutos para falar, eu usei só 1 minuto, perdi a oportunidade de usar 2 minutos para tentar falar um pouco mais sobre mim, tentar mostrar minhas experiências. Ao mesmo tempo, se eu recebi 3 minutos para falar e usei 5, eu não estou gerenciando bem o meu tempo. Então, esse tipo de coisa é o mais óbvio.
E aí, fora isso, tem as coisas principais, o respeito que você tem pelos colegas. Então, enquanto eu estou falando, quem está me respeitando, se tem conversa paralela, se tem alguém conversando durante, se eu vou ser interrompido, né? Então, assim, se interrompe os colegas durante a, a apresentação deles. Então, tem muitos fatores que a gente olha, mas acho que o foco principal, se ela pediu, a nata do leite, eu vi lá, né? Se ela pediu, assim, uma dica de ouro foque na sua comunicação, assim, como você vai se apresentar, se prepara antes, porque com certeza isso você vai ter que fazer, você vai ter que falar seu nome, você vai ter que falar o que você tem de conhecimentos e o que você tem de experiência. Então, prepare uma apresentação, faça na frente da câmera e vê como ficou, muda as palavras, vê se ficou melhor, conta o tempo, fala, olha, nesse tempo aqui eu consigo falar isso, isso e isso. Se eu tiver um pouquinho a mais, eu incluo tal coisa, vê o que é prioridade para você falar. Então, esse tipo de coisa dá para você treinar antes, né? Que é a sua apresentação, você vai ter que fazer com certeza. Isso já vai treinada. E aí, o que mais pode acontecer numa coletiva ou numa dinâmica são atividades que são propostas na hora. Nessas atividades, o que vai contar é a sua postura, principalmente em respeitar a vez dos colegas, em dar chance, em ser colaborativo. Tem gente que normalmente faz uma atividade em grupo e naturalmente lidera. Ah, só o líder que vai se dar bem? Não, não necessariamente, porque se você não foi o líder, mas você conseguiu colaborar, você não tinha a mínima noção de como fazer aquela atividade, mas você soube fazer boas perguntas, você soube conduzir o time, você soube ajudar as pessoas, então isso tudo é avaliado depois também. Uau, é uma aula. Você que está chegando agora, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, bem-vindo. Essa é uma live que vai revelar os segredos do RH, o que o RH está buscando no candidato, como é que você pode se dar bem no processo seletivo, e a Cato está aqui para correr junto com você nessa parceria, para que você tenha sucesso na sua recolocação. Eu estou aqui, eu sou a Bianca Machado, e eu estou aqui com a Clariana, que vai se apresentar agora. Vai dar tempo. Clariana, conta pra gente por que você vai revelar esses segredos. Então vamos lá. Eu tô contando um pouco sobre mim. Eu tenho quase 40 anos. Esse ano eu vou fazer 40, eu tenho 39. Eu tenho um pouco mais de 20, né, nessa área de atuação. Eu trabalhei principalmente em 3 empresas americanas, que eu tenho muito carinho e respeito, então eu falo o nome delas. Eu trabalhei no Walmart, eu trabalhei na H&R Block, eu trabalhei na Paychex, durante boa parte da minha vida profissional. Desde 2014, eu trabalho como consultora para empresas, fazendo dois tipos de entrega, digamos assim, no meu trabalho de consultoria. O primeiro é entregar estratégia e transformação dentro do RH das empresas. E a segunda é na seleção de executivos. Então, em 2015, eu sou cofundadora de uma consultoria de Executive Search e governança e Leadership Advisory, chamada Emerald. E em 2019, eu fundei o meu canal, que chama Lib, que acho que é o arroba que vocês colocaram aí no convite da live. O Lib é um canal destinado a ajudar as pessoas a participar de processos seletivos de forma... Eu acredito em 2 coisas que são as características principais para se dar bem num processo seletivo, que tem tudo a ver com o título da nossa live. A primeira é a autenticidade e a segunda é a autoconfiança. Então, o meu canal é totalmente dedicado para falar sobre a visão de uma pessoa que trabalha e trabalhou a vida inteira com RH, em como eu posso ajudar as pessoas a participarem de processos seletivos. Boa, excelente. Clariana, eu tenho mais uma pergunta aqui bem Vamos bacana. lá. O que mais desclassifica candidatos durante uma seleção? Pessoal, não sai daí até o finalzinho, até as 19, a gente vai estar revelando aqui os segredos do que o RH espera de você. Conta pra gente, Clariana. Olha, vamos falar das etapas, então, da seleção. Né? A primeira etapa, digamos que é a avaliação do currículo. Né? Recebi um currículo. O que pode desclassificar na etapa de currículo? Independente de qual seja a vaga. Primeira coisa, assim, é um currículo mal feito, né? Começando com o básico. Erros de português, erros de digitação, esse tipo de coisa que você vê que a pessoa não foi cuidadosa ao fazer o currículo dela. Então, isso pode ser um fator importante para desclassificar.
Depois disso, eu acho que quando eu costumo dizer que o currículo ele não é avaliado isoladamente. A gente sempre olha o currículo de acordo com os requisitos da vaga. Então, toda vaga ela já nasce com um pré-requisito. O que é um pré-requisito? É o tipo de experiência que a pessoa já passou, a área de formação ou algum idioma, dependendo do tipo da empresa. Se você vai interagir, por exemplo, com uma atriz nos Estados Unidos ou com empresas em outros países, aquele idioma realmente vai fazer a diferença. Então, esses são os pré-requisitos. Então, imagina uma empresa, vou usar o idioma porque acho que é uma coisa bastante comum. Uma empresa americana, ou no caso da Cato, que acho que vocês são ligados a um grupo australiano, né? Vamos imaginar, ali você vai interagir com idioma inglês. Então, você vai precisar mandar um material, você vai precisar atender uma ligação, você vai precisar participar de um conference call, né, de ligações e tal, em inglês. Se eu disse que eu preciso do inglês para trabalhar na Cato, digamos assim, numa área que interage diretamente com a Austrália ou com os Estados Unidos, não adianta a pessoa que não tem o idioma mandar o currículo, porque ela vai ser desclassificada. Então, aqui no currículo é isso, pré-requisitos. E aí cheguei na entrevista. Então, imagina que alguém mentiu no currículo, que eu já vi acontecer e que eu recomendo fortemente que ninguém nunca faça. Para mim, é o pior coisa que você pode fazer num processo seletivo. Então, eu menti no meu currículo, que eu tenho inglês fluente, aí eu chego lá na Cato, na etapa final, e vou fazer uma entrevista em inglês com alguém da Austrália, por exemplo. O que vai acontecer? Eu vou passar a maior vergonha e eu vou ser desclassificada. Então, esse é um outro ponto de desclassificação. No momento da entrevista, tudo que você colocou no seu currículo pode ser checado. E aí, se você mentiu, acho que essa é a maior gafe de todas que você pode cometer num processo seletivo. Então, tirando essa parte de colocar informações que não são verdadeiras, a segunda etapa, que vai ser a etapa das entrevistas, é uma etapa de checagem das suas habilidades, né? Então, na entrevista eu vou avaliar se você realmente tem as competências, as características e as habilidades, e também se você tem o que eles chamam de fit cultural. O que é o tal do fit cultural, que é uma palavra que está muito na moda e tal. O fit cultural pode também te desclassificar. O que quer dizer? Vou usar um exemplo bastante extremo, tá? Existem empresas que têm. O que é a cultura da empresa? Sendo super simplista, a cultura é a forma como as pessoas se comportam lá dentro. Então, tem empresas que têm uma cultura mais competitiva, outras menos. Empresas que têm um drive comercial, por exemplo, mais agressivo, outros menos. Eu vou entender durante a entrevista qual é o seu perfil. Isso é um fator super importante, porque se eu não sou uma pessoa extremamente competitiva ou que tem um drive comercial mais agressivo e vou para uma empresa dessa, o que vai acontecer? Ou eu vou me dar mal, ou eu vou ser infeliz, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, também é importante, por isso que eu bato na tecla da autenticidade. Não adianta eu fingir que eu sou de um jeito para passar no processo seletivo, porque se eu fingir e conseguir enganar e tal, eu vou entrar lá e vai ser ruim para todo mundo. Vai ser ruim para a empresa, porque você não vai estar adaptado ou não vai performar como a empresa gostaria, e vai ser ruim para mim, porque a minha vida também vai ser pior lá dentro. Então, tem todos esses fatores. Assim, o processo seletivo ele é um processo que tem que ser de mão dupla. O candidato também precisa olhar para a empresa e se perguntar se ali é o lugar onde ele vai se dar bem, onde ele vai se realizar, onde ele vai ter uma boa performance também. Porque se tiver muita diferença cultural, a gente já sabe que não dá certo. É isso aí, Clariana. Recebi aqui uma outra pergunta muito importante. Essa pergunta eu não estou conseguindo compartilhar, então eu vou contar para vocês. Está aqui na caixinha. Sinto dificuldade por ter mais de 50 anos e o meu currículo é muito bom. O que fazer? É verdade, Clariana? Tem algum tipo de dificuldade aí para pessoas acima de 40, 50 anos? Revela para gente. Não era para ter, tá? Então, assim, o ideal, o que grandes empresas, o que as empresas têm feito, na maioria dos seus processos seletivos, inclusive, é não olhar para esse tipo de característica no currículo. Tem empresas, inclusive, com quem eu trabalho, clientes,
que pedem para mandar o currículo sem informações, por exemplo, de gênero, de idade ou de faculdade onde se formou, porque isso pode trazer os famosos vieses, que é outro termo também que está bem usado, que é um viés no processo seletivo. Então, eu olhei um currículo de uma pessoa de 52 anos, eu vou olhar e vou falar assim, ai, tá velha, não vai dar certo, não vai funcionar, ela já não sabe mais, não está desatualidade e tal. Então, já existem muitas empresas que não estão olhando esse tipo de informação. Então, o que eu diria para esta pessoa de 52 anos é: foca no seu currículo, em escrever um currículo muito bem escrito, em colocar todas as suas experiências naquele currículo, porque isso vai aumentar a sua chance de se recolocar. O Márcio, Clariana, ele colocou uma pergunta que não está na caixinha, mas eu consegui capturar e acho bem relevante. Tem muita pergunta aqui, pessoal, que eu não consegui acompanhar. Se eu não coloquei ainda a sua pergunta no ar, manda lá na caixinha, que a gente vai tentar o máximo aí até às 19 horas. O Márcio fala o seguinte: posso ser reprovado em uma entrevista de emprego se, quando me perguntam qual é a minha pretensão salarial, eu falo meu salário anterior maior do que a proposta? Essa questão de pretensão salarial é um tabu. Conta pra gente, Clariana, como funciona. Sim, eu tenho lá no meu canal, para quem ainda não me segue, então tem um post detalhado sobre pretensão salarial. Eu vou falar aqui os principais pontos. Para que serve a pretensão salarial? É pegadinha? Não, não é pegadinha. Então, como que a gente trabalha? As empresas, a grande maioria também, trabalha com tabelas salariais, né? A empresa tem uma tabela onde ela pratica um mínimo e um máximo de um salário dentro daquela faixa. Então, para um cargo, vamos imaginar um cargo de analista de logística, supostamente. Esse cargo dentro da empresa, ele vai ter um valor mínimo, que é uma pessoa que idealmente está entrando, que tem pouca experiência na área, mas que tem potencial e vai aprender. Então, ele entra com um salário, o menor salário da faixa, que eles chamam de salário de entrada. Em compensação, dentro desta mesma faixa salarial, eu posso ter um profissional que já seja mais experiente e que vai ter uma remuneração um pouquinho melhor. Então, a gente trabalha com faixas que as empresas americanas, inclusive, chamam de ranges salariais. Nada mais é do que um intervalo de salário onde eu vou trabalhar. Pois bem, então contei aqui a cabeça do RH. Na cabeça do RH está lá aquela tabelinha, então ele sabe o mínimo e sabe o máximo que ele pode trabalhar. Ok, entrevistei uma pessoa, gostei, o que eu vou fazer? Vou fazer a checagem com ela. Então, eu normalmente pergunto: qual foi o seu último salário? Vamos imaginar que essa pessoa está trabalhando atualmente. Então, ela recebeu o último salário dela esse mês, né? Estamos fechando o mês de maio aí, daqui a pouco o salário está na conta de todo mundo. O salário dessa pessoa foi de R$ 2.000, hipoteticamente. Ele tem um salário de 2.000. A minha faixa, eu estou trabalhando entre 1.500 e 2.500. Então, eu olhei e falei: olha, esta pessoa está dentro da minha faixa. Só que ele está trabalhando, já está lá na empresa, sei lá, faz 1 ano, faz 2 anos e tal. Então, pode ser que ele não queira sair para tentar outra empresa, sei lá, por N motivos, a pessoa não necessariamente quer sair. Então, eu posso sim fazer essa pergunta e investigar qual é a sua pretensão salarial. Quer dizer, olha, eu normalmente. E aí pode vir todo tipo de resposta. Então, imagina que eu estou com um salário de 2.000, eu falo: a minha pretensão salarial é 10.000. Então, além de estar fora da faixa que eu estou trabalhando, está fora da realidade. Porque você também não pode colocar uma pretensão que está totalmente fora do que o que você tem. O que o mercado pratica normalmente? Se você está trabalhando numa empresa que é estável e tal, alguém que quer muito te contratar vai te fazer uma proposta entre 15% a 30% acima do que o que você tem hoje. Não tem muito milagre. Vou te falar, em algumas áreas tem milagre. A área de tecnologia, que vocês sabem aí que está bombando, essa área até tem milagre e as propostas acontecem com valores bem mais altos, então é possível você sair e ganhar o dobro, tá? Isso tem acontecido no mercado. Mas, via de regra, não tem milagre. Você vai receber uma proposta que é compatível com o que você tem hoje. Por outro lado,
uma pessoa que está desempregada, sei lá, há 6 meses, é bem provável que ela vai entrar na empresa com o salário de entrada. Então, por quê? Porque ela vai crescer, ela vai precisar mostrar resultado. Então, eu confio em mim, eu aceito entrar com o salário de entrada e ser promovida. Eu posso fazer essa pergunta, eu posso falar, olha, eu posso negociar, eu estou disposta a começar com uma remuneração um pouco menor, desde que a empresa tenha um plano de promoção, que eu possa ser avaliado dentro de algum tempo e que essa minha remuneração seja revista. Não é fácil, não. Não sei Parece se deu uma fácil. Sim, sim, respondi a pergunta. respondeu e o pessoal está interagindo bastante, concordando e dando bons feedbacks. Clariana, 18h55, eu vou correr aqui com mais Nossa, duas voou. Ou eu falo perguntas. muito, ou o papo tá bom. Ou as duas Não, o papo coisas, tá né? bom. Mais duas perguntas. A Aninha mandou o seguinte: quando é o primeiro emprego e não tenho experiência? O que o RH está esperando ali do outro lado? Bom, cabeça do RH de novo. Eu sempre trago para esse lado. Eu olhei aquela pessoa, chamei para entrevista uma pessoa que não tem experiência, que nunca trabalhou. Então, o que eu já sei? Que ela não tem experiência, então que ela vai me contar coisas da vida dela. Ela pode usar exemplos que ela teve na universidade, na faculdade, em algum curso. Ela pode, sei lá, eu moro num condomínio grande com várias casas ou vários apartamentos e eu criei uma feirinha de troca de produtos usados aqui no meu condomínio. Isso é uma super experiência que eu posso usar para contar numa entrevista, né? De como você tomou iniciativa, de que você tem inclinação, por exemplo, para a área comercial, várias coisas. Então, você pode usar coisas da sua vida para dar exemplos, né? Então, seja se você está estudando, alguma coisa que você fez, um trabalho relevante que você tenha feito na escola, no seu curso técnico, na sua faculdade, sempre vai ter alguma experiência da sua vida que vai ser bastante relevante para você contar na entrevista. E aí, de novo, o que é importante é você conhecer sua história. Eu bato muito nessa tecla, eu gravei um Work Talks com a Cato alguns dias atrás e bati muito nessa tecla. Para a gente falar bem da nossa história numa entrevista, sempre falando a verdade, sendo autêntico, a gente precisa conhecer e gostar da nossa história. Então, isso é o que eu mais falo para as pessoas. Primeiro, faz uma reflexão sobre a sua história, sobre tudo que você já passou no seu ambiente escolar, acadêmico, na sua comunidade, onde você mora, na vizinhança, né? No seu entorno. O que você tem para contar sobre você nessas relações? Essa é a sua história. Se você conhecer bem a sua história, respeitar e gostar da sua história, você vai fazer uma boa entrevista. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, também não consegui compartilhar por algum erro aqui no aplicativo, mas eu gostei bastante. A Laira pergunta o seguinte: Clariana, mande dicas para os profissionais com deficiência. Que dicas você pode nos passar? Olha, tem aquelas empresas que contratam através das cotas de deficiência. Então, a primeira dica é sempre especificar no seu currículo exatamente qual é a sua deficiência, deixar claro qual é a deficiência, que tipo de adaptação você precisa, porque a empresa também é importante para ela saber qual é o recurso que ela vai precisar disponibilizar no momento da sua contratação. Esse é um primeiro passo, que aí a gente está falando do currículo. Agora, no momento da entrevista, é a mesma coisa, você usar a sua história. Se você já teve alguma experiência anterior, fala dessa sua experiência, fala das coisas que você já realizou, de resultados que você teve. Acho que no momento da entrevista, se você já foi chamado para a entrevista, quer dizer que o seu currículo foi selecionado. Então, ali você está na cara do gol. O que vai fazer a diferença é isso, é como você vai contar a sua história, como você vai se colocar como um profissional que está ali disposto a aprender e criar seja o começo ou que você já tenha uma jornada. Então, assim, aquilo é a minha jornada profissional, tratar o momento do processo seletivo como esse momento da sua jornada profissional. Então, foca nas coisas que você já tem realizado, nos resultados que você já deu. Essa é a minha dica principal. Ótimo.
Clariana, conseguimos cumprir a nossa agenda, 19 horas. Eu quero agradecer por todas as perguntas, por todas as respostas, as interações. Foi incrível. Tem muita pergunta valiosíssima aqui, mas por questão do tempo a gente não conseguiu responder. Posso Mas, deixar aberto, Bianca, para o pessoal mandar lá no meu canal todas as perguntas que vocês quiserem mandar, manda para o olha meu aí, canal, pessoal. @libclariana. Prometo que até o final da semana que vem eu respondo tudo. Olha lá, pessoal, anota aí, @libclariana, ela vai responder a sua pergunta. Até o final da Eu vou semana que marcar aqui meu vem, arrobinha nos comentários para marca, quem por quiser. favor. E é importante Aqui, também ó. você se programar, Quem se quiser mandar ali, eu planejar. acabei de mandar um comentário. Prometo, respondo Ótimo. tudo até semana que vem. Olha aí que presentão, hein? @lib_clariana. Aproveita também, você que está aqui, e já cadastra o seu currículo na Cato. Tem o perfil gratuito e que você pode ter acesso e também planos para você ter destaque e chegar na frente com seu currículo na mesa dos recrutadores. Aproveita que está aqui, já curte a página aqui da Cato no Instagram e a gente vai estar sempre por aqui trazendo conteúdo relevante, atualização do mercado. E Clariana, eu quero te agradecer mais uma vez, porque o que a gente está fazendo aqui é levando conteúdo importante para as pessoas que estão em busca de um sonho profissional, para que ele se Isso aí, transforme Bianca. em realidade. É para isso que a gente está aqui, Cato, mudando vidas e está junto com você nesse corre. Eu que agradeço, sempre falo, procurar trabalho dá trabalho. Então, a gente tem que se esforçar. O primeiro passo é entrar, deixar o seu currículo, caprichar no currículo e fazer as suas buscas aí. E é isso, Clariana. Eu sou a Bianca Machado, fico por aqui, mas eu vejo você na próxima. Um beijo. Obrigada, foi um prazer. Tchau, tchau.